Quem crê e for batizado será salvo. Agora, quem não crê e não for batizado... Em 1996, eu tinha 10 anos de idade e eu era batizado na Igreja Batista aqui da minha cidade. Eu me lembro perfeitamente o processo. Foram 3 meses de discipulado. 3 senhorinhas iam toda semana na minha casa, se eu não me engano era 4ª ou 5ª noite, era o discipulado. E eu era aluno aplicadíssimo, decorava os versículos. Foi aí que eu decorei João 3,16. Todo mundo decora esse versículo nesse processo de discipulado para se batizar. Depois desses 3 meses, aluno exemplar, as 3 senhorinhas orgulhosas de mim, finalmente eu estava apto para ser batizado nas águas. Eu me lembro do dia até hoje, o batistério ficava, ainda fica, porque a igreja ainda existe, no alto assim, então no meio do culto a gente era batizado, todos assistiam, logo depois tinha a entrega do certificado. Foi um dia maravilhoso, um dia inesquecível. Mas também antes disso, ainda com semanas, né, obviamente eu não me lembro, mas eu também fui batizado na igreja católica, naquele batismo mais tradicional que quase todo brasileiro já passou. E você já foi batizado, já passou por essa experiência? Comenta aqui pra mim, igreja católica, evangélica, não interessa, qualquer outra religião, comenta a sua experiência de batismo aqui. Bom, o batismo como um todo virou uma grande atração dentro da igreja, você não concorda comigo? Desde o batismo mais clássico na igreja católica até as mais variadas e criativas formas de batismo da igreja evangélica do mundo gospel. Olha, eu amo esse mundo gospel de alguma forma, porque é tão criativo, é tão inovador, é tão desafiador para a inteligência, né? E eu não sei se você sabe, existe duelo de batismo, rinha de batistério. Pois é, por exemplo, o presbiteriano diz que o batismo tem que ser por aspersão, quando você só joga uma aguinha na cabeça. Já o batista, como eu lá na minha essência, diz que não. Tem que ser batizado no todo, né? Tem que ser por submersão, tem que enfiar o fulano tudo na água. E os caras passam a vida, seminários teológicos, congresso, discutindo essa merda. E se você acha que é só uma discussão teológica, se você é presbiteriano e vai para batista ou vice-versa, você tem que batizar de novo. Um não aceita o batismo do outro. Dependendo do tanto de igreja que você passou aí, você acumula no seu currículo 4, 5 batismos fácil. Você chega no portão do céu com 5 certificados. Um desses aqui vai ter que servir, não é possível. E batismo também virou marketing, né? Temos pastor bandido batizando pessoa não menos bandido do que o próprio pastor, que era católico também, não sei nem porque estava batizando lá. Tem vídeo, né, de anjo aparecendo no batismo. Olha, anjo já foi um pouco mais considerado nas histórias, né? Levava mensagem de gravidez, matava inimigo. Agora anjo tá ali, ó, assistindo o batismo de crente. Olha da pastora, do pastor. Ah, tá tudo com ele de lá dentro, olha. Só quem foi batizado, ó. E o Liese. Ó. A avó já não tá vendo que a avó não é batizada, ó. A Rita. Olha que coisa que... Tem padre vacilando feio na hora do batismo. Tem uns padres que perdem um pouco a noção, né? Eu não sei se é. Batismo é vida, batismo está na vida, né, do cristão. A pergunta é, de onde que isso veio, né? Como isso começou? Na cabeça do evangélico isso é tão comum que isso sempre existiu, né? Igual Deus, mas em algum momento isso teve uma gênesis, né? Então a gente vai conversar sobre isso, sobre como a Bíblia apresenta o batismo, como isso começou, as atualizações. Então fica comigo até o final do vídeo, tá? Deixa aí o seu like e já se inscreve nesse canal. Estamos quase batendo 10k, hein? Dá essa moral pra mim? Então vamos lá, vamos começar esse negócio. Onde é que o batismo começa? Como é que isso tem o seu início, né? Da onde isso nasce? E o batismo começa assim entre os judeus. Mas, na verdade, a gênese desse batismo, ele nem está na Bíblia, porque quem começa esse ritual de batismo são os essênios, uma comunidade que em nenhum momento aparece na Bíblia ou nas narrativas bíblicas, mas que em paralelo estavam ali diretamente nas histórias ali na época de Jesus. Eu falo bastante sobre os essênios e, sobretudo, sobre a relação de João Batista com os essênios no meu vídeo sobre João Batista. Dá uma olhadinha lá que você vai entender. Mas de forma resumida, os essênios eram uma comunidade sacerdotal que ficava ali a mais ou menos 20 quilômetros de Jerusalém. Eles eram sacerdotes judeus, mas que já não estavam mais contentes com a religião judaica.
E ali no segundo século, antes de Cristo, eles meio que se rebelaram contra o templo e foram para o deserto e estabeleceram uma comunidade lá chamada Comunidade de Qumran. No vídeo de João Batista eu explico mais sobre isso. Então, a 20 quilômetros ali de Jerusalém ficava o mosteiro de Qumran, onde tinham os monges de Qumran, os monges essênios. Eles ficavam vestidos todos de brancos. Imagina só, você vive no deserto há 2000 anos atrás e você tem que se vestir todo de branco. E essa roupa branca já era para ajudá-los nesse aspecto da limpeza espiritual, porque eles eram obcecados por uma limpeza espiritual. Então eles passavam quase que o dia todo fazendo esses rituais de banhos espirituais. Entendendo que João Batista era um essênio, e que quando nós entendemos que João Batista vivia no deserto, na verdade, ele vivia na comunidade de Qumran, é muito fácil entender de onde João traz essa ideia. Só que o batismo de João, ele é inovador, ele não tem nada a ver lá com o batismo dos monges essênios. Primeiro, que João Batista não praticava o batismo dele nesses tanques específicos, construídos e consagrados para o batismo, né? Que já era uma influência lá da cultura judaica, que tinha também os tanques da purificação, mas que era apenas para uma limpeza das mãos até os cotovelos. Em todo o Antigo Testamento, nós não temos mais nenhuma referência de batismo. Nós temos esses rituais de purificação, de limpeza das mãos, né, que Jesus é criticado por não fazer. Inclusive, quando Jesus ele transforma a água em vinho, ele utiliza os tanques da purificação, que era o lugar onde as mãos eram lavadas antes de adentrar o local. E tirando isso, tinha mais algumas orientações específicas, não como batismo, mas como um banho de purificação para situações muito específicas como leprosos, mulheres que tinham acabado de fazer sexo e se lavar contra aquela impureza sexual, e até mesmo pessoas que tinham tido contato com cadáver, com pessoas mortas. Tirando isso, não há mais referência de nenhum tipo de banho ou batismo no Antigo Testamento. Bom, então João traz o batismo lá de Qumran, mas com algumas atualizações, né? Então ele já abre mão desse lugar específico, desse lugar consagrado, né? E isso é muito interessante, né? Porque João não está chamando o povo, olha, vem para cá, vem para nossa comunidade, é eu que vou até vocês. E João começa a utilizar as águas públicas, né? E os rios correntes, como o Rio Jordão. Uma outra novidade do batismo do João é que não era um ritual apenas para purificação. Os essênios acreditavam literalmente que ao se banhar, de alguma forma eles estavam sendo purificados literalmente e espiritualmente por aquelas águas. João Batista traz um conceito inovador, que não tem a ver com uma purificação, e sim com um arrependimento. Ou seja, ao contrário de um banho de purificação espiritual, é um ritual, é uma confissão pública de que você está arrependido e de que agora vai ter um novo comportamento. E ainda falando sobre essa democratização que esse batismo de João traz, pensa comigo, você acha que era fácil se manter puro espiritualmente de acordo com as leis do Antigo Testamento? Não era apenas difícil, mas era também muito caro. Os pobres já tinham que bancar os seus impostos altíssimos aos tributos de Roma. Eles tinham que separar o dízimo da religião e também tinham que comprar os seus animais para os sacrifícios. Para você obter um perdão ali no templo, como um sacerdote, você tinha que oferecer um sacrifício, e isso custava dinheiro. Na época ali de Jesus e de João Batista, haviam pessoas que tinham acumulado anos de dívidas com o templo, né? Sabe quando o irmãozinho lá fica 3 meses sem pagar dízimo e as igrejas escrotas aí colocam até o nome no mural lá? Ou o irmãozinho começa a receber cobrança, como se fosse as Serasa. Ó, tá devendo dízimo, hein? Sua igreja faz isso, sua igreja é escrota pra caramba, seu pastor é escroto. Sai daí, tá? Mas na cabeça da religião é assim que funciona. E nós tínhamos então os pobres ali que tinham acumulado às vezes uma vida inteira de dívida. Eles não tinham mais saída, eles não tinham mais perspectiva de conseguir se conectar novamente com Deus. Então João Batista traz um batismo público e de graça. Agora toda a sua dívida
pode ser paga apenas com um banho aqui, com um pulo aqui na água. João Batista democratiza a salvação. Nunca tinha parado para pensar nisso, né? Isso que eu falo. Você vem aqui aprender uma teologia, de repente você está tendo sites incríveis. Agradece se inscrevendo nesse canal e faz um favor para mim agora. Pega esse link e envia para alguém, um crente, um grupo de WhatsApp da sua igreja. Tem grupo que tá os seus tio tudo, suas tia, crente? Perfeito. Manda lá, depois me conta. Então, quando Jesus vai começar o seu ministério, vai começar a sua correria, ele meio que absorve o batismo para si e para os seus discípulos. Nós vemos no texto que os discípulos de Jesus batizavam. Então Jesus começa a copiar, a utilizar esse modelo do primo dele, João. Só que mais impressionante que isso é que o próprio Jesus se deixa ser batizado por João Batista. Numa cena muito incrível, né? Quando Jesus é batizado, inclusive, diz que o céu se abriu e uma pomba desceu sobre Jesus. É interessante que você já pensa, pô, é o Espírito Santo, né? Sim, nós fazemos a ligação hoje do Espírito Santo com uma pomba, por causa desse texto. A pergunta é, por que uma pomba? Por que Deus ou o Espírito Santo escolheu a pomba? Vamos falar a verdade que pomba não é dos animais mais, nossa, que puta animal da hora, uma pomba, né? E é conhecido como rato com asa. Podia ser uma águia, né? Podia ser uma bela coruja. Não, mas é uma pomba. Mas tem um motivo incrível sobre isso e tem a ver com a democratização, igual o lance do batismo. Se você quiser que eu traga um vídeo específico sobre a pomba, comenta aqui para mim. Agora, uma observação importante sobre Jesus sendo batizado. Uma coisa que João Batista deixa muito claro sobre o batismo é que aquele batismo é para arrependimento. João Batista, inclusive, é bastante ignorante, né, com as palavras. Ele é bem grosso. E ele, raça de víboras, arrependam-se. Então, na perspectiva do João Batista e de todos que ali estão, todos aqueles que são batizados são pecadores. No momento em que Jesus pede para ser batizado, Jesus está admitindo perante João Batista e todos aqueles que ele era um pecador. Afinal, Jesus era de Nazaré. Jesus, assim como todos aqueles, não tinha condições e nenhum interesse, na verdade, em participar do plano de salvação do templo, que envolvia inclusive muito dinheiro. Jesus estava ali assumindo publicamente que o ministério dele não tinha nada a ver com o templo, e sim com o povo, e sim com João. Agora a gente pode observar a atualização do batismo que a gente já encontra inclusive no texto bíblico, né? Lembrando que a Bíblia não foi escrita de uma vez só não, tá? A Bíblia foi escrita ao longo de muito tempo. Quando nós estamos falando aqui dos evangelhos e do livro de Atos, que também fala muito sobre o batismo, nós estamos falando aqui sobre alguns anos, tá bom? Dentro desses anos, houve uma construção e uma atualização da ideia de batismo. Por exemplo, quando nós pegamos Marcos capítulo 16, que foi o texto que eu abri o vídeo, fala sobre batismo, mas não fala muita coisa. Mas diz que quem não for batizado seria condenado. Quando lemos Mateus capítulo 28, já fala de um batismo em nome da Trindade, inclusive. Lembrando que essa esquematização da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nasceu posteriormente. Quando Jesus estava vivendo a sua vida, essa ideia de Trindade não existia. Isso começou a ser construído a partir daí. Quando nós vemos os textos de Atos falando sobre o batismo, olha que interessante, nenhum texto de todos de Atos sobre batismo fala sobre a Trindade. Fala apenas do batismo em nome de Jesus. Interessante essa cronologia, né? Aparentemente, com Jesus, o batismo era em nome da Trindade. Mas depois, lá na frente, em Atos, o batismo era em nome de Jesus. Aqui nós precisamos lembrar das fontes que cada evangelista teve para escrever o seu evangelho. Lembrando que o livro de Atos muito provavelmente foi escrito pelo evangelista Lucas. Então nós temos a narrativa do Marcos, no capítulo 16, do Mateus, no capítulo 28, e do Lucas nos textos de Atos. Como todos sabem, o texto de Marcos 16, que foi o primeiro texto,
e que foi utilizado como fonte para Mateus e para Lucas, esse texto final sobre ser batizado para não ser condenado, ele não existia. Isso foi um texto acrescentado no 3º século. Eu falo sobre isso num vídeo aqui no canal, explicando alguns versículos que foram acrescentados, inclusive todo esse final de Marcos. Então essa ideia do batismo em nome de uma trindade, ela foi construída lá na frente e só foi aparecendo nos textos bíblicos mais para frente. E criança, hein, pastor? Batizava, não batizava? A gente precisa batizar criança? Como é que é? Bom, dentro da Igreja Católica, a criança tem que ser batizada assim que nasce, né? Dentro de uma perspectiva da teologia católica, se você nasce e não é batizado, você continua sendo um pagão, logo sendo impossibilitado de ser salvo. Não muito diferente, os evangélicos acreditam muito parecido com isso. Só que o evangélico coloca uma questão de consciência, né? Você tem que ter a consciência do que você está fazendo. E aí cada doutrina vai estabelecer uma idade. Ali é 7, é 10, é 12, mas não muda nada. Tenha consciência, se não é batizado, também está condenado. Bom, essa ideia do batismo da água como condição para a salvação, como eu já estava explicando aqui, foi algo desenvolvido posteriormente. O Evangelho de João, que é um evangelho muito mais cristológico, ele traz essa ideia de que quem não nascer da água jamais poderia entrar no reino de Deus. Nós temos informações ali que já no 2º século, crianças eram batizadas por causa dessa ideia de que se qualquer um não fosse batizado, seria impossível conseguir uma salvação. Tudo por causa dessa construção teológica em cima desse ritual do batismo. Outra curiosidade muito boa sobre o batismo eram as vestimentas que eram utilizadas ali pelos primeiros cristãos para serem batizados. Não estou falando do povo do João Batista, não. Já estou falando dos primeiros cristãos. Nós temos, inclusive, aqui uma citação do Hipólito de Roma, que ele fala sobre as vestimentas, ou a falta delas. Então, depois dessas coisas, o bispo passa cada uma delas, cada uma das pessoas que estavam ali para se batizar, nua para o ancião que está na água, de igual modo. Também nu. O mineiro ouviu essa aqui e falou nu. O ancião está nu. Eles ficarão na água nus, um diácono do mesmo modo. Nu, o pessoal tem uma fixação por estar nu, né? Entrará com eles na água. Então era o ancião, o diácono e você ali no meio, sendo batizado pelos dois nus. Se essa moda pega hoje, você acha que as igrejas iam encher ou esvaziar? Comenta aqui pra mim. Bom, então o batismo foi um ritual. Um ritual que foi inventado lá pelos essênios, depois já foi atualizado por João, passou por Jesus. Jesus passou pelo batismo e utilizou também esse método como um ritual para aqueles que queriam deixar de viver a sua vida e viver agora a nova vida proposta por Jesus, a vida no Evangelho. O próprio Jesus não dava muita importância para isso, ele mesmo nem batizava. Jesus em nenhum momento afirmou essas questões do batismo ser uma condição para a salvação. Tudo isso foi uma construção teológica posterior. Então, obviamente, o batismo é um ritual. Um ritual faz quem quer. Faz aquele que quer passar pelo ritual. Sabe quando você se forma, você estuda 4, 6 anos, e no dia da formatura te dão um canudo vazio. Aquele canudo não é nada, mas quando você pega aquele canudo, você tem certeza que você cumpriu a sua missão ali, que você demorou tanto para cumprir. É um símbolo, é um ritual, e o batismo é a mesma coisa. Então, se você quer ser batizado, seja no rio, seja na água de coco, não interessa, o direito é seu. O problema é quando a gente condiciona isso para salvação ou para acesso a Deus. Aí vira uma arma da religião para escravizar. Bom, Jesus não tinha nada contra o batismo. Ele foi batizado, ele utilizou do batismo no seu ministério, mas Jesus também lutou muito contra dogmas que escravizavam. Na época de Jesus, o batismo não era um dogma. Inclusive, era uma novidade, estava começando. Mas hoje, da forma como é colocada nas igrejas, eu tenho certeza absoluta que Jesus iria contra. Um batismo que escraviza, um batismo que condiciona para a salvação, um batismo que te prende a uma instituição. Isso não tem nada a ver com o batismo nem de João Batista e nem de Jesus. Isso é coisa da religiosidade, tá bom? Com batismo ou sem batismo, que Deus te abençoe e que o evangelho libertário de Jesus esteja com você todos os dias. Um beijo e que Deus nos abençoe.